Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 13. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como de ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Lhe foi dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Esse texto, irmãos, é um texto que fala, tem alguns personagens aqui que fala de animais, como o leopardo, como o urso, leão. É claro que aqui nós temos algumas comparações que esses nomes representam algumas pessoas, reinos, nações que vão se cumprir, que são coisas que vão acontecer, ou que já até começaram a acontecer nos nossos dias. São consequência daquilo que está acontecendo no mundo hoje, mas aqui a palavra de Deus diz que toda a terra vão adorar a besta, o dragão, aqueles que são contra Deus, são inimigos de Deus, todos, e eles vão fazer guerra contra os eleitos e vencê-los. Mas no versículo 8 diz assim: adorarão todos os que habitam na terra, adorarão a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, exceto aqueles que não estão escritos no livro da vida. Por que esses que estão escritos no livro da vida não adorarão a besta? Não adorarão o anticristo? Não adorarão o inimigo? Por quê?
porque eles conhecem o Cordeiro de Deus. Eles foram remidos pelo Cordeiro de Deus. E muitas vezes, querido, eu olho com uma certa preocupação, olhando para as igrejas, para o nosso meio, para as igrejas evangélicas. Muitos não sabem dizer quem é o Senhor Jesus. Não sabem dizer. Eles vêm para a igreja, creem em Deus, e eu creio que não é uma fé mentirosa, mas de uma forma muito fraca, vamos dizer assim. Eles não sabem nem dizer quem é o Senhor Jesus. Esses eleitos, esses que têm o nome escrito no livro da vida, não sabem responder o motivo da sua fé. Aconteceu um fato comigo há muito tempo atrás, eu era muito jovem. Eu fui entrar fazer uma profissão de fé numa comunidade. E lá costumava assim, chamava todo mundo, né, quem ia fazer a profissão de fé, e era passado por uma sabatina. Algumas perguntas, os presbíteros da igreja faziam algumas perguntas, aqueles que iam se ingressar. E eu nunca esqueço disso, meu. Que um dos presbíteros perguntou para mim assim, quem é Cristo para você, o Senhor Jesus? Eu falei, nossa, e agora, hein? Aí me veio uma resposta, Cristo é tudo para mim. Falei, matei no ninho. Não é mentira, Cristo é tudo para nós. Mas aí o indivíduo, irmãozinho abençoado, perguntou, o que é tudo? Aí eu tive que responder, o que é tudo? Aí complicou. Isso foi tão, assim, terrível que isso me perturba até hoje. Eu me lembro disso com muita preocupação. Então eu temo que muitas pessoas no nosso meio, nas igrejas, não sabem responder quem é o Senhor Jesus para ele. E esse texto fala que as coisas estão acontecendo de tal maneira, a iniquidade está crescendo de tal maneira que a fé que a gente ouve hoje, a fé assim, de forma muito simplória, ela vai ser tomada do coração do homem por aquilo que o diabo tem inserido no mundo, no contexto, ela vai ser arrancada do coração do homem. E fala que apenas aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida não adorarão a besta. Eu estava assistindo um documentário há poucos dias a respeito desse tema de Deus. E os especialistas comentando a respeito de que o que vai acontecer daqui a 25 anos, 30 anos atrás, 2050. A idade que essa criançada vai estar na flor da idade. Vai ser muito tempo, pouco tempo. Não se ouvirá mais falar em Deus. Essa fé que se fala aí, eu creio nisso, não se ouvirá. A inteligência artificial está providenciando com um estudo avançadíssimo que vai haver todos os questionamentos do ser humano, todos os questionamentos, quem eu sou, para que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, quem é Deus, isso vai ser respondido pela inteligência artificial, uma máquina. E não haverá fé. Deus, quando se falar em Deus, é algo de alguém ultrapassado, alguém que se acredita em história de carochinha, daqui 50 anos, 25 anos frente. Nossos filhos vão estar na flor da idade. Preocupante, né, irmãos? Vai se ter uma resposta para tudo, menos Deus inserido no contexto. Tem uma resposta para tudo. Então, queridos, eu disse que é muita preocupação a gente
olhar e ver que pessoas, muitas vezes, têm sabedoria, não digo de sabedoria, inteligência, para explicar muitas coisas, querido. De internet, de computador, de rede social, tem capacidade para explicar muita coisa, mas não tem capacidade de explicar por que ele crê no Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus para ele? Não tem capacidade. Não se interessa. Então, nós vemos aqui que nesse texto que são pessoas que têm os seus nomes escritos, mas que conhecem o seu Senhor. Sabe quem é Ele. Sabe o que Ele fez, o porquê da sua fé. Eu queria, nesta manhã, eu tenho estudado uma profissão de fé da Igreja Batista de Londres, de 1689, ela tem vários temas que foram discutidos nessa época, aproximadamente 335 anos atrás, né? Mais ou menos isso. Uma profissão de fé da Igreja Batista de Londres, de 1689. Tem, me parece, 32 temas, capítulos, que trata a respeito daquilo que a igreja crê, baseada, é lógico, fielmente na palavra de Deus. Os irmãos se reuniram lá para discutir temas, né? Que realmente a palavra de Deus trata a respeito da igreja. O que realmente interessa, tópicos específicos. E eu gostaria, nesta manhã, baseado nessa profissão de fé aqui, que alguns textos que a gente pegou, vamos ler, sobre o tópico de Cristo, o mediador. Isso é muito importante, que cada um de nós saibamos responder na nossa fé para qualquer um que perguntar quem é o Cristo, por que ele é o mediador? O que aconteceu para que ele seja o mediador entre nós e Deus? Amém? Eu vou ler muitos textos, querido, eu não vou ficar parando para ler e nem parando para explicar os textos, mas eu gostaria que os irmãos, se possível, anotar os textos depois, que são muitos textos, nós precisamos ler todos eles, para a gente ter uma noção geral, assim, do que é, do que fez, quem ele é, Cristo mediador. Então, em seu propósito eterno, e de acordo com um pacto estabelecido entre ambos quem? O Pai e o Filho. Aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rei, o cabeça e salvador da igreja. O herdeiro de todas as coisas, juiz do mundo, desde toda a eternidade. Então vamos usar uma palavra assim bem simples, né? Foi feita uma reunião nos céus. E eles decidiram, o Pai decidiu isso juntamente com o Filho. Isso antes de qualquer coisa existir, de qualquer... Fala que foi na eternidade. Que ele seria o mediador, o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça, o salvador, o herdeiro, o juiz da igreja. Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência e para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então os irmãos já percebem, como já foi dito hoje aqui na Valdeci, que aqui nós vemos
Cristo como sendo aquele que tudo fez. Não tem nada do ser humano colaborando nisso. Foi uma decisão celestial que ele seria todas essas coisas e faria todas essas coisas pela igreja. Foi dado a ele uma descendência, que é a sua igreja. Mas que essa descendência ainda, quando foi decidido isso, estava morta, né? Pecado. E que havia todo um caminho para que ele percorresse o Filho de Deus. Isaías, capítulo 42, versículo 1, diz assim: eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito dos gentios, ou produzirá, ou anunciará o direito dos gentios. Em 1 Pedro 1, 19, 20, mas pelo seu precioso sangue, como de cordeiro e sem defeito, e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porém, manifesto nos fins do tempo, por amor de vós. Tremendo, né, irmãos? Pedro, quando fez um discurso lá no templo, né, disse: na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então ele é o profeta. Jesus Cristo, Filho de Deus. Hebreus 5, 5 e 6, assim também Cristo foi o mesmo. Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar um sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, lá, quando Abraão teve encontro com ele, pagou o dízimo a ele, né? Ele é um rei que prefigura Cristo, o rei eterno, um rei para sempre. Sacerdote para sempre, um rei eterno. Salmo 2,6 diz que eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte em Sião. E além disso, mais um texto a respeito do rei, diz assim, Lucas 1,33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Não terá fim. Efésios 1, 22, 23, e pus todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu-lhe a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Hebreus 1,12, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Os irmãos percebem aqui que o Senhor Jesus, desde sempre os textos falando que o Senhor, que ele estava lá no início e todas as coisas partiu dele e vão terminar nele. Ele está em todas as coisas, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele que fez todas as coisas. Atos 17, 31 diz que porquanto estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
Deus deu um povo a ele, uma descendência. Isaías 53, 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, porquanto deu a ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. João 17, 6 diz que manifestei, o Senhor Jesus dizendo, manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Romanos 8:30, e os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esse também glorificou, e aos que glorificou, justificou, e os que justificou também glorificou. O Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, sendo o próprio Deus eterno e resplendor da glória do Pai, da mesma essência, igual ao Pai, ele fez o mundo, sustém e governa todas as coisas que criou. Quando veio a plenitude dos tempos, ele se tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns, porém sem pecado. Foi concebido pelo Espírito no ventre da Virgem Maria, pois o Espírito Santo desceu sobre ela e pôs do Altíssimo e envolveu. Foi nascido de mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, segundo previam as Escrituras. Desse modo, duas naturezas completas, perfeitas e distintas foram inseparavelmente unidas em sua única pessoa, sem conversão, sem composição ou confusão. E essa pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No entanto, um só, Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. João 1,14 diz o seguinte, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Em Romanos 8:3. O que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Hebreus 12, 14, 16, 17. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o pecado. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Aleluia. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Em Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mateus 1, 22, 23, ora, tudo isso aconteceu
para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lucas 1, 27, 31, 35, e a virgem desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, eis que conceberá e dará à luz a um filho, que chamará pelo nome de Jesus. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Romanos 9, 5, deles serão os patriarcas, e também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, todos para sempre. Amém. 1 Timóteo 2,5 diz que porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Em sua natureza humana, assim unida à divina, na pessoa do Filho, o Senhor Jesus foi santificado e ungido com o Espírito Santo, sobremaneira. Nele se encontram todos os tesouros, sabedoria e do conhecimento, porque aprove ao Pai nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inculpável e sem mácula, cheio de graça e de verdade, ele fosse plenamente qualificado para exercer o ofício de mediador, fiador, o ofício que ele mesmo não tomou para si, mas o que foi chamado por seu Pai. E o Pai lhe conferiu às tuas mãos toda a autoridade, o julgamento, e ordenou que executasse essa autoridade. Salmo 45, 7. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Atos 10, 38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então eu disse, eis aqui, estou no rolo do livro, escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e obrações pelo pecado, com isto te deleitaste, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Senão nós estaríamos perdidos. João 10, 18, ninguém atira, ele falando a respeito da sua vida, ninguém atira de mim, pelo contrário, espontaneamente dou, tenho autoridade para entregar também e para revê-la, este mandamento recebi do meu Pai. Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude dos tempos, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Quando Jesus compareceu a João Batista para ser batizado, João Batista não queria batizar Jesus, ele queria que Jesus batizasse ele. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim convém
cumprir toda a justiça. E ele aceitou, ou admitiu ser batizado. Gálatas 13:13, Cristo nos resgatou da maldição. Fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isaías 56:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos nós. 1 Pedro 3:18, pois também Cristo morreu uma única só vez pelos nossos pecados, e o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça para Deus. Uma troca maravilhosa, né, irmãos? Nós cantamos isso. Mateus 26, 37 e 38, elevando consigo a Pedro e dois dos seus filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nós, como homens, irmãos, nós não entendemos isso. A alma estava angustiada até a morte. Nós estamos acostumados com o pecado, mas o Senhor Jesus não estava acostumado com o pecado, e nunca esteve acostumado com o pecado. Ali ele estava recebendo todo o pecado, toda a angústia, toda a maldição. Por isso que ele disse isso, estou angustiado até a morte. Lucas 22, 44, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue sobre a terra. Mateus 27, 46 diz que por volta da hora 9, chamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Atos 13, 37, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, não experimentou corrupção. 1 Coríntios 15, 3 e 4, antes de tudo vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. João 20, 25 e 27, disseram-lhe então aos outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser meu dedo, eu não puser a minha mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Isso Tomé disse, de modo nenhum acreditar. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também as tuas mãos e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Até isso, querido, nós fiquei pensando, como Jesus foi... Tomé é um homem que foi salvo, está o seu nome escrito no livro da vida. Mas ele disse, eu não vou acreditar se eu não colocar a mão. E Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, com o mesmo furo na mão, para Tomé acreditar. E tem outros motivos, mas olha que coisa tremenda. Deus não fala em nada. Tomé disse, eu não vou acreditar se eu não ver. Jesus apareceu e mostrou, põe aqui a tua mão. Que não é mentira isso. Marcos 16, 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus
e assentou à direita de Deus. Atos 1, 9, 11, ditas essas palavras, foi Jesus levado nas alturas e à vista deles. E uma nuvem cobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram no meio deles e perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós, assunto aos céus, assim virá de modo como viste subir. Romanos 8,34 diz: quem vos condenará? É Cristo que morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus também intercede por nós. Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém nos céus, para comparecer agora por nós diante de Deus. Em Atos 10:42, e nos mandou pregar e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Romanos 14, 9 e 10, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Atos 1, 11, varões galileus, por que está olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Pedro 2, 2 Pedro 2, 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, propiciando-os, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo, nas trevas, reservando para juízo. Para a sua obediência perfeita e pelo sacrifício que fez de si mesmo, que ele, pelo Espírito Santo, ofereceu a Deus uma única vez, o Senhor Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus, para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. Hebreus 9,14 diz que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de todas as obras mortas para servir ao Deus vivo. Hebreus 10,14, porque a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos que estão sendo santificados. E Romanos 3, 25 e 26, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. João 17:2, assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que deste. Hebreus 9:15, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. O preço da redenção não foi pago por Cristo senão após a sua morte, a sua encarnação. No entanto, as virtudes, a eficácia, os benefícios da redenção foram sucessivamente comunicados aos eleitos em todas as eras, desde o começo do mundo, mas e através das promessas, tipos e sacrifício em que Cristo foi revelado e que apontam como descendente da mulher, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, e como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o mesmo ontem e hoje
e para sempre. 1 Coríntios 10, 14. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma mesma pedra que o seguia, e a pedra era Cristo. Então essa redenção, ela teve dia para acontecer quando Jesus veio à Terra, mas as virtudes de Cristo, ela vem acompanhando todas as eras, todos os homens, desde a fundação, desde de Adão. Esse cordeiro vem sendo anunciado e vem sendo executado o seu ofício de mediador dos homens. Hebreus 4:2, porque também nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não os aproveitou, visto que não ter sido acompanhada de fé daqueles que ouviram, falando dos nossos pais. 1 Pedro 1:10, 11, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Apocalipse 13, aquele texto que nós lemos. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos, a não ser aqueles que não estão escritos no livro da vida. Cristo, na obra da mediação, age de acordo com duas naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Mesmo assim, em razão dessa unidade de pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes é atribuído à pessoa de Cristo, pelo nome ou por outra natureza. João 3,13 diz o seguinte: ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está nos céus. Então, essas duas naturezas, elas se casam perfeitamente, que acaba até se confundindo, né? Coisas que parecem ser... Jesus em corpo, ele não desceu do céu, mas fala que ele desceu do céu. São a perfeição das duas naturezas. Cristo certamente se aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quanto ele a obteve, fazendo intercessão por eles, unindo-as a si mesmo pelo seu Espírito, revelando-lhes o mistério da salvação na palavra e pela palavra, persuadindo-os a crer e obedecer, governando os corações deles por seu Espírito e sua palavra, e vencendo todos os inimigos deles por seu poder, sabedoria infindos, de modo tal e por caminhos que são mais harmoniosos com a sua maravilhosa e insondável providência, e tudo por sua graça, livre e soberana, sem a precondição de que neles ter sido visto de antemão uma busca pela redenção. Então, tudo foi feito por ele. Não houve nada que o homem tivesse intenção ou qualquer coisa que pudesse colaborar. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 10, 15 e 16, assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. João 17, 9 diz que por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas
por aqueles que me deste, porque são teus. Romanos 5:10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. João 17:6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e tu nos confiaste, e eles têm guardado a sua palavra. Efésios 1:9, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. 1 João 5:20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e não é dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Romanos 8, 9, 14. Vós, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Salmos 110:1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. 1 Coríntios 15:25, 26, porém convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. João 3:8, o vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, todo o que é nascido do Espírito. Abra sua Bíblia em Efésios 1:8. Sete, 8. 7, 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Aleluia. Este é o ofício de mediador entre Deus e os homens. Cabe exclusivamente a Cristo, que é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. E nem em parte e nem totalmente pode ser transferido de Cristo ou para qualquer outra pessoa. Esse é um ofício exclusivamente dele. É uma determinação de Deus exclusivamente para ele. Não pode ser transferido ou comparado ou colocado qualquer outro nesse patamar. 1 Timóteo 2:5, portanto, há só um Deus e um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, homem. Este é o número e a ordem de ofícios é necessário. Este número e a ordem de ofício é necessário. Precisamos ser ofício profético por causa da nossa ignorância, por causa da nossa alienação de Deus e imperfeição dos nossos melhores serviços. Precisamos do ofício de sacerdote para nos reconciliar, apresentar aceitáveis a Deus e para nos resgatar segurança contra os adversários espirituais. Precisamos do seu ofício real para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, liberar, preservar para seu reino celestial. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Colossenses 1,21,
E a vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigos de entendimento, as vossas obras malignas. Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja o vosso querer. João 16,18, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Salmo 110, 3 diz que se apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão como os jovens. Deus jurou a Abraão, Lucas 1, 74, 75, diz que de conceder-nos que, livres de mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade, em justiça perante Ele, todos os dias. Amém? Esse, querido, é o nosso mediador. O mediador que Deus estabeleceu, que Deus, na sua reunião, vamos dizer assim, reunião celestial, definiu entre ambos, de comum acordo, o maior amor. Deus deu uma igreja a ele, e ele exerceu esse ofício de mediador com a maior perfeição, porque a igreja é a sua descendência. No final, ela será perfeitamente aperfeiçoada. Terá as suas características, terá suas virtudes, porque Ele fez tudo e Ele deu todas as condições para isso. Não há como nós apresentarmos nada assim para melhorar isso, porque Deus já fez o melhor e perfeitamente. Amém, queridos? Que o nosso coração, querido, nunca se esqueça disso, que nós possamos sempre estar buscando, aprendendo dele, para que a nossa fé não seja retirada nesses dias que estão correndo. Porque a Bíblia fala que a fé de muitos vão ser retirada, vão ser diminuída, por quê? Porque não têm buscado. Aqueles que estão seus nomes escritos no livro da vida, têm se aperfeiçoado em outras coisas, mas não têm se aperfeiçoado naquilo, no conhecimento da graça de Deus, conhecimento daquilo que Deus fez, daquilo que Deus estabeleceu. E cada um de nós podemos ser bons profissionais, bons, inteligentes em muitas coisas, mas não podemos esquecer daquilo que Deus fez por nós, e nós buscarmos sempre conhecer o nosso Salvador, quem Ele é, as suas virtudes, as suas maravilhosas graças, e que o nosso coração seja sempre firmado, para quando virem essas notícias que o inimigo está acelerando em nossa direção, nós não sejamos pegos de surpresa e não começarmos a adorar outros, mas que o nosso coração esteja firmado. Independente do que o mundo fale, o nosso coração esteja sempre firmado naquilo que Deus falou, naquilo que Deus determinou. Amém? Que Deus abençoe.